Olá, viva! Como estão? Tudo bem? Gostaria de partilhar algo com vocês, algo que é de suma importância, principalmente nos dias em que nós vivemos hoje e os dias que se aproximarão, em que realmente necessitamos nos apegar à palavra de Deus. Então eu quero abrir com vocês a Bíblia, aqui em segunda carta de Paulo a Timóteo, e no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e a partir do verso 14 até ao 17. Vamos ler juntos. 2 Timóteo 3, verso 14 ao 17, que diz assim: é uma recomendação de Paulo. Na verdade, é uma confirmação daquilo que Timóteo tinha aprendido e sido ensinado desde pequeno, e que Paulo incita Timóteo a permanecer precisamente nesse ensino. Então diz assim Paulo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, ou as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, na verdade, para nós podermos estar aperfeiçoados em Cristo e para a sua obra, nós necessitamos do quê? De instruir-nos através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus. E em concordância com esta passagem, temos uma que vem do próprio Messias, o Senhor Jesus, que está lá em João capítulo 7, João 7, a partir do verso 37. Para situarmos, isto passa-se na festa dos tabernáculos, que é uma das festas tradicionais dos judeus, em que Jesus exortava uma multidão. Então diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou. Na verdade, aqui Jesus queria tornar-se visível, tanto fisicamente, para que o vissem, para que também o ouvissem. Então ele clamou, pôs-se de pé e clamou. Ele não falou de forma mansa. Ele clamou. Quando alguém clama, é quase como um grito de socorro, é quase como um chacoalhar das pessoas, um abanar das pessoas, para elas acordarem, não é? Então clamou Jesus e disse o seguinte: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Então Jesus sabia que provavelmente ali naquele meio, naquela multidão, havia pessoas sinceras, genuínas, sedentas de Deus. E este vídeo precisamente é dirigido a pessoas que estejam nessas circunstâncias, a cristãos que desejem se aperfeiçoar mais nas Escrituras e a quem está a dar os primeiros passos na caminhada da fé e não sabe como fazê-lo. Então Jesus continua e diz assim, repetindo: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus está a dizer o seguinte: não basta crer nele, nós temos que crer nele como diz as Escrituras. Não é como dizem no sistema religioso, não é como diz o pessoal da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, que nos apresenta um Jesus triunfalista. Não, não é dessa forma. Não é esse o Jesus que veio trazer a salvação ao mundo. O Jesus que veio trazer a salvação ao mundo, pelo contrário, não tem nada a ver com isso. É o Jesus, como dizem Filipenses, que se humilhou a si mesmo, deixou a sua divindade, assumiu uma forma de homem e foi fiel até à morte ao Pai. Morte de cruz. Para que ele fosse exaltado sobremaneira e para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Então, o Jesus que é apresentado pelo sistema religioso não é o Jesus que conduz à salvação. Só que o interessante é que, ainda há pouco falámos de Paulo, o próprio Paulo, já naquela altura, alertava o pessoal
para acerca destes ensinos falsos que a gente vê hoje. Se naquela altura já havia, imaginemos hoje, não é? Mas já havia naquela altura. Está lá em Colossenses 2, vamos dar lá um pulinho, Colossenses 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8, que diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então o que nós vemos hoje, precisamente, são essas filosofias do Jesus triunfalista, da mensagem motivacional, de que Jesus veio enriquecer e dar dinheiro, riqueza, bens. Só que esse Jesus não é o das Escrituras. Não é esse. Esse Jesus que é apresentado no sistema religioso não conduz à salvação. Então o Jesus que nos faz, ou que nos enche o nosso ventre, que enche o nosso ventre de águas vivas, na presença do seu Espírito, é o das Escrituras. Então só conhecendo Jesus como diz a Escritura, como palavras do próprio, só assim é que no meu ventre vão fluir rios de águas vivas. Só assim é que dentro do meu ser, do vosso ser, vai se manifestar e o fluir do Espírito Santo. Conhecendo Jesus das Escrituras e não o Jesus do sistema religioso. Deus abençoe a todos.